Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de termos em nossas mãos a Tua palavra e podermos lê-la e consultá-la. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos a liberdade de estudá-la em público e junto com os nossos irmãos, Senhor, aprendermos de Ti. Senhor, confessamos a nossa incapacidade de entendê-la sem a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. E é por isso, meu Deus, que nós rogamos o Teu auxílio nesse instante, para que abra os nossos olhos, para que nossa mente seja aclarada e definitivamente Sua voz seja ouvida e obedecida hoje à noite. Restaura-nos, ó Senhor, dá-nos, ó Senhor, renovação, de tal maneira que sejamos motivados pela Tua mão hoje à noite e que pela Tua palavra encontremos ânimo para o nosso dia a dia. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Irmãos, quantos estão cansados de recomeçar? Quantos estão cansados de voltarem para o início? Quantas pessoas estão com seus casamentos fracassados, arrasados, e não possuem mais forças para reanimá-los, porque eles simplesmente perderam já a coragem para restaurá-los? Quantos pais e filhos estão com seus relacionamentos em frangalhos e não possuem mais nenhum pingo de força para recomeçar? Quantas pessoas estão com problemas sérios financeiros, mas já não veem mais forças para reestabelecerem as suas vidas e voltarem para o início? Quantos de nós, meus irmãos, estamos com a vida bagunçada, totalmente desestruturada, tudo desorganizado, e nos falta força para recomeçar? Recomeçar, meus irmãos, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Recomeçar requer muito mais energia do que começar. Afinal de contas, recomeçar significa que eu já gastei muita energia em produzir algo que não deu certo. E que eu preciso da mesma quantidade de energia para fazer tudo de novo. E em muitos momentos isso nos falta. Os crentes não são exceção nesses casos. Nós também temos muita dificuldade em recomeçar. Mas a igreja de Cristo, meus irmãos, ela é conhecida não como uma igreja que sempre vai numa única direção e que nunca retrocede. Nós somos conhecidos como o povo que sempre retrocede, que sempre recomeça. Nós somos um povo que sempre reinicia tudo do zero. Afinal de contas, a igreja reformada é conhecida pelo lema de que ela é reformada sempre se reformando. De maneira que nós, de alguma maneira, sempre retornamos ao início para recomeçar. Mas na vida, no dia a dia, isso é muito difícil. E muitas vezes parece ser muito mais cômodo relaxar e dizer: deixa as coisas como estão, deixa a vida me levar, como tiver de ser, vai ser, eu não vou mais me aperrear com isso. E nós deixamos a vida simplesmente destruída no caminho. A pergunta que nós fazemos hoje é: como encontrar ânimo para recomeçar quando tudo está dando errado, quando tudo parece que não tem mais jeito? O salmista, meus irmãos, está contando um momento interessante da história de Israel. Esse era um cântico que deveria ser cantado no caminho para Jerusalém, porque o povo precisava se lembrar das obras que Deus executou no seu meio, para que eles encontrassem sempre motivos adequados para recomeçar. Eles precisavam se lembrar de como o Senhor foi generoso para com eles, de forma que mesmo que os momentos de Israel fossem os mais difíceis possíveis, o Senhor sempre daria um jeito de Israel começar de novo do zero. Há quem diga que esse salmo foi escrito durante um pequeno cerco que houve no reinado de Ezequias, quando a Síria tentou invadir Jerusalém, mas de alguma maneira o cerco foi curto e eles não conseguiram. Há quem diga que é esse momento. No entanto, a palavra usada para restaurar aqui no texto é muito usada nas Escrituras como uma referência ao retorno de Israel do cativeiro babilônico. Então, o que tudo indica, esse salmo ele foi escrito, na verdade, quando o povo estava saindo do cativeiro. Não foi de nenhuma maneira um momento fácil para Israel. Porque Israel sempre viveu momentos de dificuldades. Quando eles saíram do Egito e entraram na Terra Prometida, a primeira geração foi fiel ao Senhor,
a segunda geração continuou fiel ao Senhor, a terceira geração caiu em desgraça e praticou idolatria. E por 7 vezes o povo caía e o Senhor mandava alguém para destruí-los, mandava principalmente os filisteus, e eles se arrependiam e o Senhor os restaurava. Por 7 vezes eles foram invadidos e o Senhor os restaurou. Até que chega um momento que Israel se contamina com tão profundidade que o Senhor resolve que não bastava somente punir o povo, porque a própria terra agora tinha sido contaminada pela impureza deles. Não só o povo tinha sido contaminado, mas a terra precisava ser purificada. E era necessário 70 anos para que a terra se purificasse. Ele retira o povo e manda o povo para a Babilônia cativo. O povo é levado para a Babilônia, mas ainda com uma esperança. A esperança que o Senhor deu por meio dos seus profetas era que após 70 anos o Senhor iria restaurar a sorte de Israel. Israel iria voltar para a sua terra. Passaram-se 70 anos, cai o Império Babilônico, assume a Síria e eles agora têm um novo projeto. O projeto deles agora não passa por tirar o povo da terra, como eram os babilônicos, mas era botar o povo de volta na terra. E então, de alguma maneira, Ciro escreve um decreto por volta do ano 537 e manda o povo todo de volta para Israel. Essa notícia, meus irmãos, do retorno para Israel, faz com que o povo de Deus se alegre, festeje, e é isso que nos mostra esse momento em específico. Mas não era fácil esse retorno, era tão difícil que a grande maioria decidiu ficar lá mesmo na Babilônia. Eles já tinham tido filhos e os filhos já estavam em vias de ter netos. Eles agora estavam com a vida estabelecida, muitos deles já tinham comércio, eles não quiseram voltar para Jerusalém. Os poucos que voltaram felizes, mas ao chegar na terra encontraram uma situação muito difícil. Tudo desolado, a cidade arruinada, sem portas, tudo destruído, sem colheita, tudo queimado, tudo destruído, tudo estragado, tendo que fazer tudo do zero. A Bíblia nos diz que além deles terem a dificuldade da própria situação da terra, ainda tinham os inimigos que tentavam destruí-los, de forma que enquanto eles construíam o muro da cidade, em uma mão eles tinham o instrumento para construir, na outra mão uma espada para se defender. Eles estavam o tempo todo em lutas, em guerras, na tentativa de recomeçar. Como não desanimar numa situação como essa? Como se manter firme numa situação como essa? É por isso, meus irmãos, que esse salmo nos mostra como temos esse ânimo. Ânimo para recomeçar. Como conseguir esse ânimo? Em primeiro lugar, a alegria da liberdade que nos foi adquirida. Versículo de número 1, ele diz, nós somos felizes demais. E o motivo de nós recomeçarmos é que essa felicidade extrapola o entendimento dos homens. Versículo número 1, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando o Senhor resolveu mudar a forma como estava tratando Israel, porque até então Israel estava debaixo do castigo do Senhor, estava como escravo lá na Babilônia, trabalhando de forma terrível lá, sofrendo terrivelmente lá, longe da terra. Eles estavam há tanto tempo longe de Israel que o próprio culto se desmanchou. A língua deles não era mais a língua quando eles saíram. A língua deles se misturou com a língua de lá. E eles vieram com a língua um pouco atrapalhada. Eles agora não tinham mais a cultura como tinham antes. Eles tinham se perdido por lá. E de repente o texto diz que o Senhor volta os olhos para Israel e resolve restaurar Israel depois de 70 anos na Babilônia. Eles, quando o Senhor resolveu fazer isso, quando o Senhor resolveu cumprir as promessas que fez por meio de Isaías, quando o Senhor resolveu cumprir as promessas que fez por meio de Jeremias, quando o Senhor resolveu nos restaurar, nós ficamos num estado de alegria, como quem fica não reconhecendo a realidade. Nós ficamos como quem está sonhando. Nós olhávamos para o lado e pedíamos para que alguém nos beliscasse. A alegria era tão grande que nós não conseguíamos aceitar o que era a realidade. Nós olhávamos e dizíamos, não pode ser verdade. A notícia é tão boa, mas tão boa, que até desconfia-se. Ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos tão felizes. E como o Provérbios diz que o coração alegre formoseia o rosto, ele diz, isso foi estampado na nossa boca.
Versículo 2, ele diz, a nossa boca se encheu de riso. Ele diz, nós começamos a rir. Isso é importante, meus irmãos, porque um pouco adiante o salmista vai dizer que eles não riam mais, que não existia motivo de riso, não existia motivo de alegria enquanto eles estavam na Babilônia. Eles simplesmente não encontravam motivo para se alegrar. Eles estavam presos sob o castigo de Deus, não existia motivo para festa. Eles dizem, depois de 70 anos, o Senhor restaurou nossa sorte e nós ficamos tão felizes, mas tão felizes, que novamente nossa boca voltou a rir. Mas não só a boca voltou a rir. Olha aí o texto. E a nossa língua de júbilo. Ele olha para um lado e olha para o outro e de novo nós voltamos a cantar. Esse mesmo salmo adiante vai dizer que eles penduravam as suas harpas nas palmeiras que haviam em volta do rio. E diziam, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Não dá para cantar para Deus agora. Não dá para cantar a Deus no cativeiro. Não dá para entoar louvores ao Senhor no cativeiro. Eles dizem, mas agora não. Nós fomos restaurados. Nós vamos voltar para a terra. E como nós vamos voltar para a terra, nós voltamos a sorrir e nós voltamos a cantar. Finalmente, entoaremos o cântico do Senhor de novo. Voltaremos para Jerusalém para adorar ao Senhor de novo. Nós vamos cantar com alegria. Nós vamos cantar com júbilo. E a salvação que Deus trouxe para Israel foi tão poderosa, mas tão poderosa, que escandalizou a todos no período. Não só Israel ficou abismado com a grande salvação que o Senhor concedeu ao seu povo, levando o seu povo de volta para a terra prometida, porque os próprios vizinhos de Israel, aqueles que comemoraram a derrota de Israel, aqueles que eram inimigos declarados de Israel, eles ficaram olhando o que Deus tinha feito, como quem não acreditando como Deus pôde operar o milagre, porque Deus tinha prometido que faria com que Israel vivesse um segundo êxodo, e eles não acreditavam nisso. As nações vizinhas, ao contemplar a obra do Senhor e ver Deus trazendo de volta o seu povo para a sua terra, eles ficaram abismados, dizendo, isso é uma obra grande demais, isso é um trabalho grande demais. O Senhor mexeu com as maiores nações da terra, o Senhor moveu os reis com precisão milimétrica, o Senhor colocou rei, tirou rei, humilhou reis grandiosos, o Senhor mudou mentalidades, o Senhor mudou estratégias, o Senhor mexeu com o mundo inteiro para Israel voltar para a sua terra. E o povo olha, os vizinhos olham para aquela situação e dizem, isso é absurdo, isso não é possível acontecer. O mundo não muda completamente em 70 anos. 70 anos não é tempo suficiente para ver tanta mudança assim. E o Senhor mexeu com o mundo e eles não podiam fazer outra coisa a não ser dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Ele diz, nós estamos felizes demais, porque o Senhor fez algo maravilhoso conosco. O Senhor nos restaurou e essa restauração nos reanimou, nos deu força para recomeçar. A alegria estava no nosso coração, de maneira que os nossos lábios novamente sorriam. Finalmente nós estávamos cantando, até os nossos inimigos viram que o Senhor estava fazendo coisas grandiosas conosco. E nós precisamos concordar com ele. Versículo número 3, ele certamente, não tem a menor dúvida, não é pela força de Israel, não é pelo poder de Israel, não é pelo prestígio de Israel que ele está voltando para a sua terra. Ele diz, nós estamos voltando para a nossa terra, porque realmente nós temos a convicção que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu sei que a gente gosta de usar esse versículo em aniversário, não é? Ele diz, o Senhor fez coisa boa com a gente. Mas, meus irmãos, ele não está falando de coisinhas miúdas, ele não está falando de coisinhas pequenas, ele não está falando de coisinhas que acontecem no nosso dia a dia. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de uma nação inteira sendo resgatada. Ele está falando de um mundo inteiro sendo mexido.
Ele está falando de reis sendo destronados para que o projeto do Senhor se estabelecesse. Ele está falando do Senhor cumprindo a sua promessa. Ele está falando do Senhor cumprindo a sua profecia. Ele está dizendo, Deus mexeu com o mundo e nos restaurou, a ponto que o próprio mundo é obrigado a reconhecer que não seria possível isso acontecer sem que o Senhor tivesse intervido na nossa história. E nós somos obrigados a dizer que a nossa felicidade é fruto da obra de Deus em nós. Foi a salvação que Deus executou para com Israel, que fez com que eles ficassem felizes, que deu de volta a alegria. Eles foram libertados e nessa libertação eles reconheceram a ação de Deus. E nessa ação de Deus eles dizem, está aí o nosso motivo de alegria. Nós nos alegramos na liberdade que Ele nos concedeu. Queridos, pode ser que você esteja extremamente desmotivado a recomeçar a sua vida. Pode ser que você esteja extremamente desanimado em começar do zero. Pode ser que você olhe para a sua vida e a sua casa esteja uma bagunça. Toda a sua vida esteja em frangalhos. Tudo esteja desorganizado. Tudo esteja perdido. Mas o Senhor de repente olha para nós e diz, você tem grandes coisas que o Senhor fez por você. Pode ser que você não contemple a ação do Senhor no dia a dia, mas a obra da salvação foi um milagre tão grande quanto mover todo o universo. O Senhor te libertou do império das trevas. O Senhor te salvou. Grande coisa fez o Senhor por você. Você precisa estar alegre. Eis aí a primeira motivação para você recomeçar. Nós temos a salvação, meus irmãos. O Senhor nos restaurou a sorte. E isso deveria ser motivo suficiente de alegria. Não era necessário saúde, não era necessário dinheiro, não era necessário boa estrutura, não seria necessário casa, roupa, comida. Nada para nós é necessário para que nós possamos ser felizes. A nossa alegria não vem da terra, a nossa alegria vem da obra de Jesus Cristo na cruz. A nossa alegria vem da nossa salvação. O povo do Senhor é um povo alegre, é um povo festivo, não porque as coisas vão bem, não porque o mundo está bom, não porque tudo está tranquilo, mas porque o nosso futuro está garantido. É por isso que nós somos felizes. É por isso que nós podemos recomeçar quantas vezes forem necessárias. É por isso que nós não precisamos de motivações daqui da terra para recomeçar. O salmista diz, nós temos a alegria da nossa libertação. Nós podemos recomeçar quantas vezes forem necessárias. Ânimo para recomeçar. Como conseguir ânimo para recomeçar, meus irmãos? Em segundo lugar, a promessa de vida que existe ao nosso redor nos acompanhando. Versículo de número 4, ele começa com uma oração. Essa oração está muito atrelada ao restante do versículo, mas de repente ele para aqui, porque ele entende que a alegria do cristão não faz com que ele se torne um bobalhão. A alegria do cristão não é uma alegria que o torne um alienado. O cristão não é um alegrinho a ponto de que ele não consegue contemplar as dificuldades que ele enfrenta. Ele não é louco. Ele consegue enxergar as dificuldades, ele só não fica triste com elas. E porque ele contempla toda a dificuldade que Israel está enfrentando, ele diz, nós estamos recomeçando, porque temos a alegria da libertação do Senhor. Mas o Senhor nos libertou e nos trouxe para uma terra difícil. Eles estavam sendo trazidos, meus irmãos, para uma terra que não tinha mais como ser habitada. Uma terra difícil mesmo. O contexto desse momento aqui era o que aconteceu com Joel capítulo 1, lembra? Sofrimento, pestes, dores, destruição, tudo acabado, fome, todo mundo passando por dificuldades. Eles não tinham comida, eles não tinham água potável, porque os poços tinham todos sido soterrados. Eles precisavam escavar tudo para conseguir água de novo. Não existia plantação, não existia celeiro. A única comida que eles tinham era a comida que eles tinham trazido da Babilônia com eles. Eles tinham que escolher agora entre plantar e comer. Eles não tinham mais paciência, tranquilidade na vida. Eles tinham o tempo todo inimigos tentando saqueá-los e roubá-los. Eles não tinham a proteção de muros. Eles não tinham proteção de um teto. Eles estavam morando ao relento. Eles estavam vivendo uma terra extremamente assolada. Eles estavam felizes pela libertação, mas eles não estavam loucos de não contemplar a destruição. Mas eles entendem que da mesma forma como o Senhor mexeu com toda a região,
Da mesma forma como o Senhor mexeu com todos ao redor, trocando reis, mudando de Ciro para Artaxerxes e assim por diante, vindo em várias escalas, em pelo menos 3 momentos, o povo voltando para Israel. Eles viram a grande obra que o Senhor fez, trazendo o povo de volta. E eles dizem, da mesma forma como o Senhor operou um grande milagre, nos trazendo para cá, o Senhor vai operar um milagre para nos manter aqui. Eles entendiam que não era possível ficar naquela terra sem que o Senhor estivesse à frente. Por isso uma oração. A oração é: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas parece estranho, porque o versículo 1 é a mesma frase. Versículo 1 ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Como ele agora ora dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte? O que ele está colocando, meus irmãos, é que o Senhor precisa manter o mesmo sorriso para eles. O Senhor precisa manter a mesma disposição a eles. Eles não conseguirão sobreviver, eles não conseguirão caminhar sem que o Senhor esteja à frente deles. Ele diz: Senhor, nós precisamos que o Senhor continue operando um milagre conosco. O milagre de nos trazer até aqui nos trouxe muita alegria. Mas se o Senhor não continuar nos restaurando a sorte, nós não permaneceremos aqui. E ele nos traz uma figura bonita, que para nós é pouco conhecida. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb, meus irmãos, eram umas correntes que acontecem na região sul de Israel. São riachos temporários por causa da região em que ela se encontra. Israel é dividido basicamente ao meio por uma cordilheira, por onde de um lado corre o rio Jordão. Essa cordilheira ela é tão alta, mas tão alta, que é possível você ter um deserto e do deserto você ver uma montanha com neve em cima. É possível você passar de momentos onde tem a temperatura abaixo de zero para momentos onde a temperatura ultrapassa 50 graus. E esse contraste faz com que todas as nuvens que se levantam no mar fiquem todos barrados por essa cordilheira e não ultrapassem para outro lado de Israel. De um lado de Israel, a região da Palestina, extremamente rica, cheio de chuva, com muita plantação, muita coisa boa. Do outro lado, seco. A região do Negueb, meus irmãos, fica ao lado do Mar Morto. É tão seco, mas tão seco, que a média de chuvas lá chega a 30 milímetros por ano. 30 milímetros, meus irmãos, é uma chuvinha. É uma chuvinha. E lá isso é um ano todo de chuva. Não chove. Na verdade, é só pedra. Não é a questão de que tem uma plantinha ou outra, cacto ou outro. Não, só tem pedra. Não existe nenhuma planta que sobreviva lá. Só que acontece uma coisa interessante. As chuvas na região de cima da cordilheira são muito constantes. E o que acontece é que quando chove lá em cima, a água infiltra-se dentro da cordilheira e vai por baixo da cordilheira e estoura em alguns buracos grandes que tem na região, algumas cavernas grandes. Ela estoura nesses buracos e desce com a força de uma corredeira. E de uma hora para outra, simplesmente um lugar que era um deserto se torna um rio extremamente violento, com cachoeiras, de um dia para a noite. Hoje, ele já tem sistemas de alerta lá. Enquanto se está passeando pela região do Mar Morto, eles ficam o tempo todo com rádio na mão. Porque, de repente, pode ser que o céu esteja azulzinho, uma única nuvem lá em cima não tem. Um calor de rachar. Chega a notícia: corram daí que tem uma enchente chegando. Como? Como chega uma enchente assim? Simples. Porque, de alguma maneira, houve um derretimento de gelo lá em cima. Houve um grande acúmulo de chuva lá em cima. E vai inundar, não tenha dúvida, e precisa correr. Porque ela sai levando estradas, sai levando o que tiver pela frente, derruba tudo. Se você tiver curiosidade, vai na internet, coloca no YouTube Negueb, rios de Negueb, alguma coisa do tipo. Você vai ver a velocidade como a água desce, e do nada. Mas nessa época eles não tinham alerta, não tinham como saber. O que eles sabiam, na verdade, é que de repente um deserto virava um rio enorme. A única coisa que eles sabiam era que eles olhavam para toda aquela sequidão que só tinha pedra, mas de uma hora para outra, ninguém sabe de onde, surgia um rio enorme naquele meio. Ele disse: o Senhor pode produzir um rio com corredeiras no meio de um deserto.
O Senhor pode produzir a água num lugar onde ninguém imagina que possa existir. O Senhor pode trazer um rio avassalador num lugar onde ninguém consegue ver sequer uma planta nascendo. O Senhor consegue fazer isso. E eles entendendo de que isso é obra única e exclusiva do Senhor, que nós não conseguimos fazer isso, que não é possível fazer isso, eles dizem: Senhor, nós precisamos que o Senhor nos restaure. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor esteja à frente de nós, que o Senhor nos dê esse ânimo para recomeçar, de forma que tenhamos de volta a sua promessa. Eles estão dizendo: Senhor, não é possível viver nessa terra sem o Senhor restaurar a sua promessa para conosco. O Senhor nos prometeu comida, o Senhor nos prometeu estar conosco, o Senhor nos prometeu nos sustentar aqui, mas a terra está terrível, está assolada, é um deserto, não tem como sobreviver aqui. Está na hora do Senhor cumprir a sua promessa. E mesmo que tudo ao nosso redor diga que não é possível, nós cremos que o Senhor pode nos restaurar a sorte. A vida do cristão não é um mar de rosas. Definitivamente não é um mar de rosas. Se for, está faltando muita rosa, só tem muito espinho. A Bíblia nos alerta para o fato de que o nosso caminho é estreito, a porta é apertada. Que no mundo nós não somos orientados à prosperidade, mas à aflição. Que no mundo nós teríamos muita aflição, que a perseguição seria o prato do nosso dia a dia, que constantemente nós teríamos sofrimentos, e que muitas vezes esses sofrimentos nos trariam angústias terríveis, a ponto de olharmos ao nosso redor e não contemplarmos saída. A única coisa que podemos ver são pedregulhos espalhados, nos dificultando o caminho. No entanto, meus irmãos, o Senhor, Ele é capaz de nos restaurar a sorte, de maneira que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, crendo em Jesus, fluirão do seu interior rios de água da vida. Nós somos, meus irmãos, desafiados a nos lembrar de que Cristo nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, que a sua promessa ela está concretizada no fato de que nós nunca seremos abandonados, e que por mais difícil que esteja a situação, nós ainda poderemos sempre recorrer ao Senhor. Nós podemos sempre nos lembrar das promessas dEle. É por isso que nós cantamos o hino: firme nas promessas do Senhor. Nós precisamos nos lembrar dessas promessas. De que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. De que Ele prometeu nos consolar em todas as situações. Que Ele prometeu nos amparar em todo e qualquer momento. E mesmo que tudo ao nosso redor seja um deserto, se o Senhor pode transformar o deserto de Negueb em um grande rio poderoso com cachoeiras, o Senhor pode restaurar a nossa sorte, nos reanimando com base nas promessas dEle. O que nos leva, meus irmãos, a um terceiro aspecto aqui. Ânimo para recomeçar. Como conseguir esse ânimo? Em terceiro lugar, colocando o trabalho como desafio diante de nós. Quando ele diz que o Senhor restaura a nossa sorte, ele continua olhando para os problemas. Mas enquanto ele ora, ele entende que ele não pode ficar esperando. E ele olha para o trabalho, meus irmãos, não como sendo uma coisa ruim, mas ele entende, assim como Tiago entende, que a fé sem obras é morta. Ele precisa atrelar a crença do versículo número 4 com as obras dos versículos 5 e 6. Ele entende que precisa fazer alguma coisa. Enquanto o povo orava dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte, eles precisavam agir, eles precisavam trabalhar. Eles não podiam ficar esperando que descesse maná do céu, porque o Senhor só mandou isso uma vez, lá no deserto, não iria mandar de novo. Eles sabem que quando eles entraram na terra prometida, depois da primeira colheita, não veio mais maná, o Senhor cortou a verba, o Senhor cortou o Bolsa Família. De repente, meus irmãos, o texto começa a dizer: agora o que é que nós faremos? Ele simples, meu querido. Quando nós precisamos recomeçar, nós encontramos no trabalho o esforço necessário, a motivação necessária para recomeçar. Olha como é que ele começa aí, versículo 5. Os que com lágrima semeiam. Não é fácil esse negócio aqui. Já imaginou? Você é convidado a plantar. Eu sei que a grande maioria aqui é bicho de cidade grande. Eu sou matuto do interior.
E o conceito de fé no interior é muito forte por causa disso. Porque eles plantam, principalmente no sertão, em cima de uma crença. Olha que crença esquisita. Tem que plantar um milho no dia de São José. E no dia de São José, chova ou faça sol, não interessa como esteja o tempo, você vai lá e planta. Porque a fé que eles possuem é que a chuva vai vir. Então você planta não com base na meteorologia, você planta com base na fé. É por isso que quando você planta milho, você coloca 3 carocinhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É com fé. É com fé. Mas é extremamente difícil plantar lá, porque você simplesmente pega um arado e joga no meio daquela terra dura, cheia de pedras, e começa a ver tudo seco, mas você vai ter que plantar. E você vê se aproximando a época de plantio do milho, mas você tem que plantar. Mas não está chovendo, todo mundo vai dizer que o inverno é fraco, mas você tem que plantar. E na hora lá você vai e joga o milho no chão, e você está vendo 3 carocinhos de milho de cada vez, mas na verdade você está vendo um saco de milho inteiro sendo desperdiçado, jogado no chão. Aquele milho poderia ser moído, transformado em um bocado de comida, muito cuscuz para pelo menos uns 3 meses, mas você vê aquele monte de cuscuz sendo colocado no chão. Você tem que decidir. Ou você investe 3 meses de cuscuz jogando no chão para ver se consegue uns 3 anos de cuscuz depois, ou você fica com 3 meses de cuscuz e passa 3 anos de fome. Você tem que investir. O povo de Israel não tinha semente. A semente que eles tinham trazido da Babilônia. E a semente que eles trouxeram era para comer. Agora eles pegam essa semente que deveria durar o máximo possível para comer e eles precisam enterrar. Isso não é um ato simples. Isso é um ato difícil. Isso aqui, meus irmãos, é um pai olhando para uma bacia cheia de semente e dizendo: meus filhos podiam ser alimentados com isso por 1 semana, mas eu estou jogando tudo na terra, sem nenhuma expectativa. Eu estou enterrando esse negócio aqui na esperança de que saiam frutos disso aqui. Eu estou encurtando a vida dos meus filhos em algumas semanas, caso esse negócio aqui não funcione. Isso é um negócio arriscado demais. Eu estou arriscando a vida dos meus filhos, da minha família aqui. Ele diz: mas é o nosso trabalho. É por isso que enquanto eles semeavam, eles choravam. Choravam porque eles estavam pensando: meus filhos podem passar fome, sentindo falta dessa comida que eu estou enterrando. Eu posso passar dificuldades terríveis e morrer de fome por causa dessa comida que eu estou enterrando. Mas eu estou enterrando com base em uma promessa. E o Senhor prometeu que haveria de restaurar a nossa sorte. E nós já oramos por isso no versículo de número 4, pedindo que o Senhor restaure a nossa sorte. Eu vou trabalhar duro, me esforçar para isso. É incrível, meus irmãos, porque o Senhor não chama para si vagabundos. Nós começamos a usar o trabalho como desculpa para a obra do Senhor e dizemos assim: não, mas a gente está muito ocupado. Tem coisa demais, a gente trabalha de dia, estuda de noite, é muito difícil. Trabalho me impede de trabalhar para o Senhor. Mas é incrível, meus irmãos, como em toda a história de Israel, o Senhor sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Moisés não estava se divertindo nos montes, Moisés estava cuidando de ovelhas, o Senhor o chamou. Gideão, meus irmãos, Gibeão estava cuidando do trigo, debulhando o trigo, quando o Senhor o chamou. Davi estava cuidando de um rebanho de ovelha da família, quando o Senhor o chamou. Neemias estava trabalhando como um rei, para o rei, servindo ao rei, quando o Senhor o chamou. Pedro, André, Tiago e João estavam pescando, trabalhando, quando o Senhor os chamou. Mateus estava numa coletoria, recolhendo impostos, quando o Senhor o chamou. O Senhor não deseja vagabundos para a sua obra. Ele requer que o povo de Deus entenda que Ele quer pessoas trabalhadoras mesmo. Trabalho não é uma maldição, meus irmãos. Trabalho é uma bênção. Trabalho é um privilégio que o Senhor concedeu a Adão antes mesmo dele cair. Seria grande comemoração dos crentes, não empecilho para a obra do Senhor. Ele diz: nós trabalhamos chorando, mas nós sabemos que é bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque quem sai plantando o restinho de comida que tem enquanto chora, o que é que faz depois? Volta colhendo feixes com alegria.
O texto diz que quem com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu sei que o momento de jogar a semente no chão é bem complicado e é bem triste, é bem preocupante. Mas não existe nada, uma festa maior do que colher. É por isso que se planta no dia de São José. Porque quando for no dia de São João, você tem milho verde em casa. Dá para fazer festa. Hoje em dia não se faz mais isso, porque a plantação hoje é toda colhida mecanicamente. Mas na minha época a gente fazia o seguinte. Quando chegava a época da colheita, a gente ia para a roça. Ficava todo mundo lá, fazia uma fogueira grande e era festa. Era comida. Porque o feijão era colhido na hora e jogado dentro da panela. O milho era colhido na hora e botado para cozinhar. A gente comia tudo naquela hora mesmo. A batata era retirada e botava para cozinhar. E na mesma hora a gente fazia uma grande festa, e enquanto comia ia colhendo. Porque a festa era, olha como Deus me abençoou. Eu peguei um saquinho pequeno de milho e joguei na terra. A minha sala inteira agora está até o teto com milho. A comemoração de ver como o Senhor fez com que uma única semente se transformasse em milhares. Festejar com os amigos, trazer os amigos para casa e dizer, vamos comemorar porque a colheita desse ano foi boa. Distribuir com os vizinhos, mandar para os vizinhos alguma coisa. Desde eu cheguei lá em casa, minha mãe estava com 20 e poucas garrafas de refrigerante, cheia de feijão debaixo da pia. De que tanta garrafa? Os vizinhos estão trazendo. Eles estão comemorando. O Senhor deu muito feijão. Isso é praticamente uma poupança. Ela estava milionária hoje. Meus irmãos, o Senhor mantém a sua fidelidade. Por isso ele diz, trabalhe. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não sei se vocês prestaram atenção, mas versículo 5 e versículo 6 é a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa. Ele diz primeiro curtinho, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Depois ele estica. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ele simplesmente está repetindo a mesma coisa para dizer, não tenha dúvidas. A grande motivação para recomeçar é começar a trabalhar nesse recomeço. Não é algo que eu deixo para amanhã. Não é algo que eu vou protelar. O ânimo começa quando nós começamos a fazer. Eu sei que as mulheres sabem muito bem o que é isso. Quando elas olham para aquela pia. Lembram? Depois da feijoada do final de semana, a panela está daquele jeito. Tudo, tudo daquele jeito. Como é que você faz? Olha para ela e dá vontade de quê? De assistir novela, claro. A única vontade que você tem é dar vontade de dar um sono, não é? Uma tristeza. E o que é que as mulheres fazem? Eu louvo as mulheres por causa disso. Porque elas são corajosas. Porque encarar um negócio daquele é praticamente encarar o Armagedon. Elas vão lá, com força. E elas começam e botam um prato para um lado, botam colher para o outro, botam copo para o outro, e ainda está aquela bagunça, começa a organizar aquele negócio, começa a estruturar por onde começa pela panela mais pesada, e vai lavando panela, depois passa para prato, depois passa para talher, vai colocando em cima, quando pensa que não, ela está passando um pano na pia. Ela olha para aquilo e diz, que coisa linda que eu fiz. Daqui a meia hora está tudo igual, mas que coisa maravilhosa. Eu comecei e eu terminei. O Senhor deu força. Olha que coisa. Queridos, o Senhor nos faz olhar para a vida desse jeito. A sua vida pode estar com uma pia cheia de louça. O Senhor te convida hoje a encarar essa pia, a encarar essa dificuldade. O Senhor te convida hoje a levantar os olhos e entender que é para pôr a mão na massa, para reestruturar. Seu casamento não vai se corrigir do dia para a noite. Você precisa pôr a mão na massa. O seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus filhos não vai começar a organizar-se hoje, do dia para a noite. Está na hora de pôr a mão na massa. O ânimo vai nascer quando nós começarmos a trabalhar. O salmista diz, é isso que nos dá ânimo. A bênção do Senhor virá. Nós nos mantemos firmes nisso. Pode ser que a bênção do Senhor seja repentina, como foi os versículos 1, 2 e 3. Quando menos se espera, o Senhor produziu um grande milagre. Pode ser, meus irmãos, que passe algum tempo, como é o versículo 4, e o Senhor vá aos poucos restaurando Israel. Pode ser que demore muito, como é o caso dos versículos 5 e 6. Mas o princípio por trás aqui, meus irmãos, é que o Senhor nos dá a real motivação, o real ânimo para que nós possamos
continuar e recomeçar sempre. O cristão, meus irmãos, ele é sempre um recomeço. Ele é um recomeço principalmente porque ele entende que sua vida precisa ser diariamente restaurada pela obra de Cristo. Ele precisa que diariamente estejam sendo restaurados os princípios cristãos em seu coração. Ele precisa todos os dias lutar contra ele mesmo para ler a Bíblia, lutar contra as próprias disposições do seu coração para orar. Ele precisa diariamente se convencer de que não vale a pena pecar. Ele precisa diariamente se convencer de que a santidade é o melhor caminho, que mesmo que te leve nome de tolo, esse é o único caminho a ser seguido. Ele precisa diariamente dessa motivação, desse ânimo para recomeçar, mas não é possível recomeçar sem nos lembrarmos da grande libertação que o Senhor nos deu. O Senhor nos salvou, meus irmãos. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos sim motivação suficiente para recomeçar quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem preciso, porque afinal de contas, o crente recomeça a sua vida espiritual todo dia. Quando você acorda de manhã, sabe o que você faz com o dia anterior? Deixa para lá. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que diante de mim estão, para o prêmio, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele diz, o dia de ontem passou, tenho coisas demais para me arrepender dele. O dia de hoje vai ser um recomeço. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós temos a alegria da salvação, nós temos o recomeço dentro de nós. E mesmo que tudo ao nosso redor nos impeça de enxergar isso, e mesmo que tudo ao nosso redor nos faça esquecer da obra de Jesus Cristo, está na hora da igreja entender que precisa orar por restauração, que a igreja precisa da força do Senhor para continuar se renovando. Se nós não buscarmos em Deus essa força, nós jamais iremos ser restaurados, porque nós não somos um jardim perfeito, nós somos um grande deserto, que precisa do milagre do Senhor sendo restaurado em nós, mas que todos aqueles que se entregarem ao Senhor, todos aqueles que confiarem plenamente em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva, rios que brotam do trono do Senhor e que percorrem para toda a eternidade. O Senhor restaura a nossa sorte quando nós rogamos a Ele. Está na hora de nós entendermos de que nossas forças sozinhas não são suficientes. Nós nos alegramos com a salvação do Senhor, mas nós rogamos para que o Senhor nos dê força para modificar a nossa vida, para trabalhar, para nos reanimarmos nesse renovo. Mas por último, põe a mão na massa. Ah, Senhor, me torna santo. Sem mover uma palha? Ah, Senhor, eu quero ser um servo mais fiel ao Senhor. Sem mover uma palha? Ah, Senhor, eu quero conhecer mais a Bíblia. Está esperando o quê? Que venha por Wi-Fi? Não é possível. Está na hora de colocarmos a mão na massa. O Senhor convida a igreja presbiteriana do Largo da Paz a começar a trabalhar para o Senhor como um ato de renovo do Senhor. Comece agora a produzir na sua vida uma agenda que inclua o Senhor. Comece agora a agir trabalhando para o Senhor. Inclua no seu dia momentos para estar com o Senhor. Coloque na sua agenda momentos para ler a Escritura Sagrada e orar. Coloque momentos na sua agenda para se encontrar com Deus e para trabalhar para Deus. Está na hora de agirmos para a obra do Senhor também. Sabe por que os crentes estão tão fracos? Mas a gente escuta esse, crente Guiné. O tempo todo está, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Sabe por que os crentes estão tão fracos? Porque por falta de trabalho, seus músculos definharam. E crente que não trabalha, dá um trabalhão para pastor. O Senhor nos convida agora a pôr a mão na massa também. Chega de reclamar. Ai, minha vida está uma bagaça, está tudo acabado. O Senhor te deu a alegria da salvação. O Senhor te deu a oportunidade de rogar a Ele hoje à noite por essa restauração. Pare de arranjar desculpa. Erga-se, saia chorando enquanto semeia, para se alegrar no final com os feixes que o Senhor vai produzir na sua vida. Chore pelos vizinhos que você está pregando o Evangelho que estão te maltratando, para você colher um prédio inteiro de cristãos no final do dia. Chore pela sua família, enquanto você prega o Evangelho e eles te rechaçam, para comemorar o dia que você vai se abraçar com Ele nos céus. Comemore antecipadamente a obra que o Senhor vai realizar,
quando você resolver finalmente começar a trabalhar para o Senhor. Enquanto nós estivermos trabalhando, o Senhor vai à nossa frente. O investimento é pesado, é duro e é sofrido, mas os resultados são tremendos. O Senhor quer que nós produzamos, que nós demos frutos dignos de arrependimento. Está desanimado? Sem força para recomeçar? O Senhor te convida hoje a recomeçar. Anime-se, o Senhor te salvou, isso é alegria para o resto da eternidade. Isso é felicidade suficiente para você encarar, o próprio mundo reconhece isso. Ore ao Senhor pedindo forças para começar e finalmente comece hoje a trabalhar nesse recomeço. Porque enquanto nós estivermos trabalhando, o Senhor vai garantindo a força para nós continuarmos a recomeçar sempre. Que o Senhor nos abençoe nessa